e familiares de pessoas acometidas pela doença Covid-19. O tema que escolhemos para esta quarta-feira é o tema paciência. Acredito ser um tema de interesse universal. Em qualquer momento, falar sobre paciência sempre é muito bom e muito interessante. Então, assim, se eu perguntasse para você como você definiria paciência, ou o que tem a ver, o que lhe vem à mente quando a gente fala paciência? O que você me responderia? Existem várias definições e classificações e conceitos relacionados à paciência. Mas eu posso dizer para vocês que o conceito que de forma mais abrangente e correta define paciência seria o autocontrole emocional, ou o controle das próprias emoções. Seria também a tolerância com determinadas situações naturais da nossa vida. E um terceiro ponto que eu elenco como paciência seria a tolerância com as atitudes e comportamentos de outras pessoas. E, para finalizar, paciência também diz respeito a atitudes de perseverança, atitudes onde a gente se mantém firme diante de uma dificuldade, diante de uma frustração. Então, percebam o quanto que a questão da paciência ela envolve situações delicadas e, de alguma forma, situações que venham a nos testar em ocasiões delicadas da nossa vida. A paciência, ela pode ser classificada como uma virtude, um dom. Uma virtude, um dom, como a inteligência, por exemplo, como a força muscular. E o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Algumas pessoas têm mais paciência do que as outras. Por que elas têm mais paciência do que as outras? Por que certas pessoas têm uma facilidade maior em expressar paciência diante de atitudes e comportamentos negativos de outra pessoa? Por que determinadas pessoas têm mais paciência diante de uma dificuldade? Por que tem mais pessoas que têm paciência em esperar? Será que essas pessoas são melhores ou são piores? Será que essas pessoas são mais sortudas? Será que essa pessoa é um filho preferido de Deus? Será que ela tem sorte? Não, de forma nenhuma. Nenhuma dessas afirmações é verdadeira. Como qualquer virtude humana, a paciência ela é um dom, uma qualidade, uma competência que está presente em cada um de nós na forma de um potencial, metaforicamente como uma semente. Todos nós a temos. Basta que a exercitemos para que ela venha a se desenvolver. Se você é uma pessoa que quer desenvolver o dom da música, você vai estudar música e praticar música. Isso vai fazer com que você consiga exercitar a música como uma atividade, independente de você ter facilidade ou dificuldade. O seu empenho faz com que você desenvolva a competência musical. Se você quer ter inteligência, você vai estudar, vai ler, vai exercitar o seu cérebro nas diferentes modalidades de inteligência. E isso, como qualquer competência ou virtude que está inerente à nossa condição humana, vai fazer com que a sua inteligência acabe crescendo e você tenha um potencial maior de desfrutar dessa inteligência. E, nesse sentido, a paciência, como qualquer virtude humana, ela está aí em você como um potencial, mas ela precisa ser exercitada. E esse exercício, esse cultivar da paciência se dá com esforço. Mas antes do esforço, nós precisamos de atenção aos momentos que nós somos exigidos no emprego da nossa paciência. E também precisamos de uma dedicação.
E qual é o sinônimo de dedicação? É investimento em energia para que esta qualidade ou competência possa crescer dentro da gente. Metaforicamente, voltando na sementinha, eu tenho a semente da paciência dentro de mim, mas eu preciso que alguém regue ela quando eu sou pequenininho e que eu continue regando quando eu fico maior e me transformo em alguém adulto, alguém idoso. Da mesma forma que a paciência, ela se desenvolve a partir do exercício, o seu defeito antagônico ou seu defeito contrário, que seria a impaciência, que se classifica como um defeito humano, ele também tem o seu espaço na nossa vida e hoje a nossa vida está mais para exercitar o defeito da impaciência do que a qualidade da paciência, através dessa vida acelerada a qual somos submetidos. Tudo isso tem como efeito colateral, como sintoma, tirar o sabor da nossa vida. Porque quanto mais apressado eu sou, quanto mais impaciente eu sou, mais eu me revolto, gasto energia, sofro e saio da minha zona de equilíbrio, tirando de mim a possibilidade de desfrutar o momento presente, aonde mora a felicidade. Então, a impaciência tem o poder de tirar o sabor da minha vida. Mas, Maurício, por que a nossa vida hoje ela tem a capacidade de exercitar mais a impaciência? Por conta de algo que é sabido de todos nós, por conta dessa velocidade frenética, dessa aceleração que vivemos. O desenvolvimento tecnológico, a vida nas cidades, especialmente nos grandes centros, cada vez maiores, os meios de comunicação, especialmente as redes digitais, as redes sociais, elas têm alterado muito o nosso modo de viver e a nossa vida. Se a gente tomar como comparação não mais do que 20 anos ou 25 anos, a nossa vida tinha um ritmo completamente diferente do de hoje. O ritmo que a gente vive outro parece que o tempo passa muito mais rápido do que passava antigamente. E essa impressão é uma impressão verdadeira. Afinal, a percepção de tempo ela é algo que é facilmente constatada por mim e por você. Concorda? Se você não concorda, eu vou citar um exemplo muito simples. Quanto tempo dura meia hora de dentista na cadeira aonde ele está com aquele motorzinho no seu dente? Para mim, meia hora de dentista dura horas de sofrimento. Quanto tempo dura você bater um papo gostoso com uma pessoa querida? Horas de conversa passam tão rápido que parecem minutos. Então, percebam, a nossa percepção de tempo ela é variável de acordo com as atividades que nos envolvem. E a vida contemporânea, a partir da aceleração frenética, da tecnologia, das exigências das quais vivemos e das facilidades, fazem com que nós tenhamos uma percepção de aceleração, o que gera um movimento de impaciência e intolerância a qualquer coisa que, de alguma forma, não venha a corresponder à expectativa de ação momentânea, de que eu quero tudo ao meu tempo e o mais rápido possível, porque eu não posso perder tempo. Afinal, perder tempo é classificado na modernidade como algo negativo. Estamos nos desvirtuando daquilo que entendemos como propósito da vida.
Vou citar exemplos para vocês que não são muito incomuns. Década de 90, eu chegava na Rua 13, sentava no Bar Cabana, pedia um x-salada e uma vitamina mista. Sentava na cadeira do Bar Cabana, e aí o Mazola, proprietário do Bar Cabana, depois de atender os outros clientes, ia fazer na chapa o meu x-salada, e o outro funcionário, o Binho, ia bater no liquidificador o mamão, o leite, o abacate, a maçã, decorar o copo com groselha, e depois de um tempo ele vinha servir. Mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. E durante esse tempo, sabe o que a gente fazia? Nada. Não tinha celular, a gente conversava, a gente prestava atenção na conversa das pessoas, a gente via o movimento passar na rua. E esse tempo, até o lanche chegar, não era um tempo perdido, era um tempo ganho. Hoje, se você quiser, eu vou citar um exemplo já antigo na cidade de Amparo. Você vai no Subway, você chega lá, a moça pergunta qual é o pão. O pão é o pão integral. Que tipo de recheio? O recheio é o frango. O senhor quer acompanhamento? Eu quero. O lanche é quente ou frio? Em 1 minuto e meio ele esquenta o lanche. Quais os acompanhamentos? O senhor quer salada? Vai algum tipo de molho? Ele fecha, entrega do lado, você passa o cartão e algo em torno de 8 a 10 minutos, você sai com o seu lanche pronto ali, ainda se tiver alguém na sua frente, praguejando pela demora. Hoje, se você for um sujeito sortudo, você pode passar a tarde, lá pelas 2h30, 3h, no drive-thru do McDonald's, apertar o botão e solicitar um McLanche feliz, e num prazo de 3 a 5 minutos, você sair com o seu McLanche feliz, dando a volta no McDonald's, sem precisar descer do carro, para que você possa comer e saborear o seu lanche, assistindo televisão em casa, obviamente fazendo 2 atividades ao mesmo tempo, porque quem faz mais do que uma coisa ao mesmo tempo, está ganhando tempo de sobra. Percebam, vivemos momentos aonde a tecnologia, costumes, práticas acabam acelerando, e eu vou te dar vários outros exemplos. A ideia desse exemplo é que o imediatismo tecnológico gera uma impulsividade, aonde eu já alimento uma expectativa de uma aceleração, e quando ela não acontece, brota dentro de mim uma raiva, uma revolta, uma impaciência, uma energia psicoemocional negativa que já me coloca numa condição aonde uma glândula chamada suprarrenal libera adrenalina, modificando o meu estado de ânimo e o meu humor, tirando a minha paz e tirando de mim a possibilidade de usufruir de um lanche delicioso, como era da década de 90, o evento, a experiência de comer o lanche com uma vitamina mista do Cabana. Nós estamos tirando de nós a experiência. E a grande razão da nossa existência aqui na Terra é a vivência de experiências que venham a gerar o acúmulo de memórias, escolhas, consequências, registros de atividades que são acumuladas como amadurecimento, que somadas vão, no final dessa existência, gerar um balanço de bom ou mau aproveitamento. Existe um fator cerebral aonde tudo aquilo que eu faço de forma automatizada e acelerada não é registrado no meu cérebro como uma vivência. Afinal, estava com a cabeça em outro lugar. No celular, num problema, num pensamento, na televisão, num vídeo,
numa resposta no WhatsApp, ou seja lá o que for, tirando de mim a possibilidade de gozar ou usufruir daquilo que é a oportunidade maravilhosa de eu e alma estar encarnado, aproveitando experiências. Então, perceba, leve essa reflexão daquilo que você faz no seu dia, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, quantas atividades você exercita de forma consciente, vivendo e aproveitando o momento e a experiência, para que você possa acumular isso como vivência, evolução espiritual e aproveitamento dessa encarnação, e quantas experiências você simplesmente reproduz de forma automatizada, acelerada, frenética, fazendo 2 ou 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, sem aproveitar e gozar da experiência que seria a real finalidade daquilo que você está fazendo hoje. Dá para entender aonde eu estou levando essa conversa? E da onde surge a impaciência? Como eu acabei de lhes dizer, surge do não cumprimento de uma expectativa da reciprocidade ou da contrapartida dessa aceleração que eu imponho. Há 25 anos atrás, na não existência do celular, trabalhando em Campinas, na empresa que eu tinha, eu saía para visitar clientes e quando eu voltava, minha secretária chegava com um papelzinho e falava: Maurício, durante o dia, 7 pessoas ligaram para você. E aí, entre 4h30 e 6 horas, que é a hora que eu saía do serviço, eu pegava o telefone fixo e ligava para essas pessoas que tinham ligado durante o dia. E essas pessoas, naturalmente, me atendiam e a gente conversava sobre aquilo que eles necessitavam. Percebam, o sujeito me ligou, eu não estava, ele aguardava um retorno. Hoje, não existe um dia do meu trabalho como psicólogo clínico de consultório, onde um paciente, seja homem ou mulher, jovem, de meia idade ou idoso, que não reclama para mim a seguinte queixa: mandei uma mensagem para o meu namorado, ele visualizou com 2 tracinhos azuis e não me respondeu imediatamente. E eu surtei. Eu achei que ele tinha morrido, sofrido um acidente, ou ele estava bravo comigo, ou ele estava conversando com outra mulher, porque ele não me respondeu imediatamente. E na cabeça dessa pessoa não passou a ideia de que o outro estava ocupado, de que o outro leu a mensagem, mas gostaria de responder de forma atenciosa num tempo que ele estava preocupado com outra atividade, que naquele momento ele tinha uma outra atenção. Percebam, a impaciência como uma doença contemporânea do imediatismo e da expectativa de retorno dessa aceleração frenética que não existia um tempo atrás. E está na hora da gente conversar e refletir sobre isso, porque essa pessoa, ela sofre, ela se frustra, ela toma decisões impulsivas. E aí eu perguntei: o que você fez? Imediatamente, eu mandei um áudio xingando, reclamando, cobrando, gerando no outro uma postura de defesa ou de contra-ataque, tentando justificar ou agredir baseado em outros erros cometidos. Percebam até onde isso vai, baseado na impaciência, na aceleração frenética. Esse é o mundo que a gente está vivendo, um mundo de desespero, de aceleração. E eu posso passar a noite inteira dando exemplos. Você, da minha geração, acompanhava uma novela antiga. Fala o nome de uma novela que você gostava aí. Explode Coração, Roque Santeiro, seja lá que novela que for. Você assistia um capítulo das 8 às 9 da noite, aí você ia dormir e no dia seguinte você ligava a televisão para assistir um novo capítulo.
e acompanhava essa novela por meses e meses. Existia um fenômeno comum nas novelas que se chamava barriga. A novela iniciava acelerada, com uma história cativante, depois, no meio da novela, 20 ou 30 capítulos, onde se chovia no molhado, para que no final da novela a vilã fosse punida, a mocinha fosse premiada, casando com o mocinho, e tudo acabasse bem. Isso durante 3 ou 4 meses da nossa vida. Hoje, você que tem a sua Netflix em casa, assiste o primeiro capítulo de uma série e não para, vira a noite inteira maratonando essa série até o seu último capítulo. Pergunto a você, a experiência do passado de acompanhar um capítulo por dia gerava o exercício da paciência? Pergunto a você, assistir uma série que você gostou e passar 8, 9, 12 horas maratonando, assistindo ininterruptamente essa série, exercita a sua paciência ou a sua impaciência, o seu imediatismo? Dá para entender o que a gente está fazendo com a gente mesmo? Do meu ponto de vista, tudo isso começou com o advento de um instrumento chamado controle remoto. Eu tinha uma televisão e quando a gente colocava num canal, a gente assistia um programa. E quando chegava no intervalo, a gente assistia os comerciais. E quando acabava os comerciais, voltava para o programa. E todo mundo ficava sentado. Se eu quisesse mudar de canal, eu precisaria fazer um grande esforço de tirar o meu bumbum da poltrona, levantar e mexer num botão chamado seletor de canais. A partir do momento que se inventou esse aparelhinho que se chama controle remoto, a sua impaciência teve um aumento e um disparar, aonde você, a todo momento, fica apertando o botão e mudando freneticamente de canais e não assiste comerciais. Se um programa está chato, você já muda, e as coisas acabam gerando essa aceleração. A partir do controle remoto, uma série de outros aparelhos tecnológicos vieram a tirar da gente a questão do exercício do esperar, da paciência. Afinal, se existe uma verdade na vida, é que tudo tem o seu tempo. A natureza fala isso. Você coloca a semente, você rega, você aduba, você espera essa semente germinar, ela se transforma numa pequena plantinha, você rega, ela se transforma num pé, ele frutifica, você vai lá, colhe, e a partir daí você vai se alimentar daquele vegetal. Percebam, existe na natureza uma linha de tempo que não pode ser deturpada. Existe na nossa vida uma linha de tempo. Nascer, se desenvolver, se transformar em adulto, aproveitar todas essas vivências, envelhecer e finalizar a sua vida através da morte ou do desencarne. E aí o que acontece? Eu vou nascer numa outra dimensão, repetindo esse processo, até voltar novamente através de um processo reencarnatório. E tudo tem o seu tempo. E nada acontece fora do seu tempo. Mas a gente vive hoje numa sociedade capitalista e tecnológica, onde esse conceito de experiência e de vivenciar o tempo na sua velocidade, não na velocidade acelerada que nós impomos, acaba sendo o excelente exercício de impaciência, que é esse defeito que nos tira a paz de espírito, nos tira a possibilidade de gozar o presente, nos tira o sabor da vida e faz com que a gente fique cada vez pior, cada vez mais infantilizado, cada vez mais querendo as coisas no nosso tempo, não no tempo que é o tempo real, o tempo da vida. Reflexão para você que está me ouvindo. Aonde você quer chegar correndo assim? E aí, de tanto correr, já que você não parava mais, o universo contribuiu para que você pudesse parar através de uma pandemia que, além de múltiplas outras lições, também oferece a você a lição de refletir sobre a sua aceleração. A pandemia virou o mundo de ponta cabeça, ela modificou
a questão do nosso tempo, através dos isolamentos, confinamentos, e ela também impôs um exercício de paciência, porque ele está transcorrendo no tempo do vírus, não no nosso tempo. No dia 18 de março, foi o dia que eu fiquei sabendo dessa pandemia, e a partir daí comecei a tomar os cuidados necessários a partir das informações que eu colhi para poder viver a minha vida de forma segura dentro desse risco que ameaça a minha saúde e das pessoas que eu amo. Periodicamente, era renovada uma expectativa de finalização ou de diminuição dessa doença, o que não aconteceu. Estamos completando agora em março 1 ano dessa doença. 1 ano que nós estamos exercitando a paciência. Eu me considero hoje mais paciente do que antes da pandemia. Hoje, quando ouço uma notícia de um atraso na vacina, de um problema, de uma variante do vírus, eu poderia ter uma postura de impaciência, pessimismo, negativismo, mas eu procuro exercitar uma atenção quando eu sou invadido por esse sentimento e me lembrar da minha proposta de exercitar a paciência e entender que isso só vai terminar no dia que isso acabar. Então, a pandemia pode ser encarada como, além de múltiplas outras possibilidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal, como também um excelente aprendizado de paciência. O nosso interior, a nossa mente, a nossa alma, ela necessita de paz e tranquilidade. Essa correria toda gera o contrário, gera desequilíbrio, agitação, ansiedade, gera adoecimento físico, gera estresse. A gente vai ficar louco daqui a pouco se a gente não começar a ter uma atenção maior e a se propor a exercitar a paciência ao invés de se deixar levar por essa aceleração e pressa frenética que nos leva ao exercício do defeito chamado impaciência. Sugiro técnicas de exercício de paciência. A meditação é um excelente exercício de paciência. Mas como que se medita? Se medita simplesmente não fazendo nada. Mas eu não sei meditar. Procure na internet. Como meditar? Assista um vídeo. Como meditar? Mas é difícil para eu fazer sozinho. Existem aulas gratuitas de meditação. Tem outro jeito? Tem. A contemplação também é uma forma de exercício da paciência. Eu vou fazer uma caminhada, eu tenho 2 opções. Ir com o telefone, ouvindo música, conversando com uma outra pessoa, pensando em problemas, boletos, dificuldades, pensando o que eu vou fazer, onde eu ir. Ou quando eu for para caminhar, eu levar o meu corpo, mas a minha alma junto. E aproveitar o passeio, o momento presente. Exercitar a contemplação do trecho que eu estou passando. As árvores, as construções. Vivemos numa cidade muito bonita, a capital histórica do Circuito das Águas. Se você quiser caminhar pelo centro da cidade, você vai ver coisas que muita gente se desloca para poder ver. Casarões, igrejas. Nós temos um parque linear aqui, altamente arborizado, bonito. A gente tem um rio que hoje, por conta das chuvas, está cheio, está bonito de ver. Se você se permitir a contemplação, você está exercitando a paciência, desacelerando essa questão frenética. Se você simplesmente parar um pouquinho e desligar o seu celular e contemplar o teto da sua casa e se colocar numa condição de escuta de você mesmo, do seu coração, dos seus pensamentos, devagarzinho a frequência cerebral vai diminuindo. E a partir daí, você pode se promover dentro de um encontro consigo mesmo. Isso é altamente recompensador e também um excelente exercício de paciência. Uma atitude reflexiva com relação à sua vida, ao ritmo que você impõe, a quantidade de atividades que você cobra de você mesmo para que você ache que teve um dia produtivo. E, na verdade, o que é um dia produtivo? Cada dia eu acordo, vivo, respirando, e vou dormir
vivo e respirando, foi um dia bem aproveitado, porque a minha finalidade aqui é ser, não fazer. A minha evolução se dá na minha existência, não na quantidade e velocidade das coisas que eu faço. Essa é uma excelente reflexão para cada um de nós. Como eu falei para vocês, a paciência, como qualquer outra competência humana, ela se exercita. E como eu falei para vocês, tudo na vida existe dentro da gente já em potencial. Existe uma semente de paciência dentro de você. Só que para ela cresça, para que ela cresça, é necessário que de pequenininho alguém regue e depois, mais velho, você regue para que ela cresça e se desenvolva. Mas e de pequenininho? Eu tenho que chamar a atenção de vocês, pais. A forma como as crianças estão sendo educadas, infelizmente, não promove o exercício da paciência. Eu costumo sempre citar um livro chamado Crianças Francesas Não Fazem Birra. Esse livro é a história de uma jornalista americana que leva o marido e as duas filhas pequenas, de 4 e 2 anos, para a França para fazer uma viagem. E os 4 almoçando num restaurante, as 2 crianças estavam, como eu posso dizer, tacando fogo no restaurante. Elas já tinham descido da mesa, puxado a toalha, rolado por debaixo da mesa, pedido o celular, feito barulho, gritado, batido com os talheres em cima. E essa jornalista olhou em volta e viu que tinham outras famílias com crianças mais velhas e mais novas que a dela. E viu que todas as crianças estavam sentadinhas educadas, esperando a comida ou comendo quietinhas. E ela resolveu fazer uma pesquisa do porquê isso acontecia. Coisa estranha, por que crianças francesas não fazem birra? E ela chegou à conclusão, através de pesquisar várias famílias, que as crianças francesas são educadas a ter paciência, especialmente na hora da alimentação. Olha que interessante. Uma família francesa, ela come na mesa. A criança, de bebê, ela é sentada num cadeirão junto com o pai, a mãe e a irmã mais velha. E a mãe prepara, na França, como é de costume, a entrada, que normalmente é uma salada, um prato frio. E ela serve para todos. Todos comem. E comendo, eles conversam uns com os outros, dando atenção, fazendo com que as crianças participem da conversa, dentro da idade, obviamente, e tenham a atenção dos pais, tanto em servir na boquinha quando é muito pequenininho, quanto em prestar atenção se estão comendo, incentivando e perguntando sobre a criança, para que ela se sinta atendida na sua necessidade de atenção. E aí depois a mãe tira e traz o que chama de prato principal, que é o prato quente. Todos comem e todos esperam todos comerem. E depois ela tira o prato principal e ela traz a sobremesa. E todos comem a sobremesa. E quando termina, ela tira todos os pratos e todos saem. Como eles fazem isso desde pequenininho, as crianças francesas são educadas que, na mesa, é um lugar de se esperar. E quando você ensina uma criança a esperar desde pequenininho, ela cresce educada esperando. Agora pergunto para você, querido brasileiro que está me escutando, como uma mãe educa um filho a se alimentar aqui no Brasil? Eu vejo muito isso. Eu vejo mães correndo pela sala com o prato na mão e a criança correndo e ela com o garfo ou a colher na mão tentando enfiar uma colherada de comida na boca da criança. O que ela está fazendo? Ela está ensinando essa criança, exercitando essa criança a impaciência, a correria, a brincadeira, a tudo aquilo que é negativo. Existe também, nesse livro, um capítulo abordando a questão das brincadeiras. Existem brincadeiras tecnológicas que já vêm prontas, tirando da criança a capacidade de exercitar a criatividade, a paciência e a imaginação, aonde ela consegue sozinha desenvolver uma atividade e vivenciar aquela atividade. Por outro lado, os jogos eletrônicos, que não devem ser tirados das crianças, mas dosados na sua quantidade de horas a serem exercitados. Uma criança francesa, ela ganha um brinquedo e o pai e a mãe perde um tempo para ensinar a criança a brincar. Então, o exemplo que ela dá no livro é: eu comprei uma casa de boneca para minha filha, uma boneca e 2 bonequinhas filhinhas e um bonequinho papai.
E eu, durante 2 semanas, sentava meia hora e ensinava a minha filha a brincar. Com imaginação, a mãe indo trabalhar, voltando, dando comida, o pai, as crianças aprendendo na escolinha. E essa criança aprendeu a brincar com brinquedos. Ela gosta de videogame, de celular? Gosta. Mas ela também gosta de brincar com brinquedos. Percebam, a paciência é algo a ser ensinado para crianças e cultivado em jovens e adolescentes. E como você cultiva em jovens e adolescentes? Você cultiva mostrando para eles também um princípio chamado disciplina e regularidade, porque paciência para um adolescente significa começar uma coisa e terminar essa coisa, porque ninguém vai ter nada ou ser nada na vida se não terminar aquilo que começou. E como eu falei no início da palestra, paciência é sinônimo de perseverança. Então, quando eu começo um curso e esse curso fica chato no meio, eu tenho que ter paciência para ir até o fim, para conseguir me formar. Quando eu vou trabalhar e estou empolgado no início, mas depois, no meio do trabalho, eu começo a perceber atos e ações repetitivas, eu vou ter paciência e saber que trabalho tem a ver com uma grande quantidade de ações repetitivas. E isso vai fazer parte da normalidade da minha vivência, aprendizado e evolução dentro do campo profissional. E o pai e a mãe, cabe a eles ensinarem isso para os filhos, não alimentarem uma expectativa falsa, aonde cada dia vai ser uma novidade, e quando eu enjoar, eu peço a conta e vou fazer outra coisa. Perceba, já no adulto, nós temos o exercício da paciência de uma forma diferenciada. Você, adulto, que está me escutando, idoso, percebendo os gatilhos ou situações que despertam a sua impaciência, em vez de fugir dessas situações, a sugestão é você se propor conscientemente a enfrentá-los. Se é na fila do banco que eu não tenho paciência de esperar, é justamente lá que eu vou e vou respirar fundo e vou dar um significado positivo ao tempo que eu tenho que aguardar até ser atendido. E eu vou fazer isso de que forma? Me entretendo com o celular? Não. Aproveitando o vazio que existe entre eu estar lá e eu ter a minha vontade satisfeita a partir do funcionário do banco fazer o serviço a qual eu estou aqui proposto a fazer. Isso não é torturante. Isso é natural e esperável. Dá para entender isso? Esse é o sentido. A ideia de que a nossa vida ela não transcorre nessa correria desenfreada. Essa correria frenética, ela nos afasta da felicidade e da experiência do dia a dia. É justamente no desacelerar, no aproveitar cada instante, na ação consciente, no estar com o corpo e a mente no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, que conseguimos gozar, experimentar, absorver o aprendizado e a vivência e acumular isso como algo enriquecedor na minha trajetória. Porque o contrário disso é chegar no final da sua encarnação, acordar do outro lado e conversando com o seu mentor espiritual, ele perguntar: Maurício, que balanço você faz da sua vida? Aí eu vou olhar para trás, vou assistir o filminho da minha vida e vou ver um tonto que correu que nem um desesperado, que fazia 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, que estava sempre impaciente, rabugento, reclamando, correndo, abandonando, brigando com os outros, sem paciência, desistindo das coisas que eram mais complicadas e chatas, e falar para ele: não aproveitei bem a minha vida lá na Terra, não gozei, não usufruí, não vivi, não aproveitei a experiência, não juntei alma e corpo no mesmo lugar, não aproveitei um pôr do sol, saboreei uma comida, desfrutei de uma conversa, senti o calor do carinho de uma pessoa querida, tive o prazer de ver a felicidade em alguém da qual eu ajudei sem interesse de reconhecimento nem retribuição. Percebam o quanto que existe de coisa para a gente viver que nós tiramos da gente
para correr que nem uns loucos atrás de algo que a gente nem sabe o que é. Porque eu ouço muito uma coisa. Como é que está a tua vida, querido? Eu passo a vida correndo e me desgastando para ganhar um dinheiro, para comprar coisas que eu não tenho vontade nem de aproveitar. Essa palestra está cumprida? Paciência. Tudo que eu falei é importante, mas o que eu vou falar agora é mais importante. Então eu peço que você preste atenção. Eu peço que você junte a tua mente e o teu corpo no mesmo lugar para absorver bem o que eu vou falar. É no exercício das pequenas coisas diante da paciência que eu desenvolvo a paciência para enfrentar as grandes coisas da vida. Se você, traduzindo, se você é uma pessoa que é impaciente nas pequenas coisinhas, na fila do supermercado, em não esperar o outro que atrasa, em querer tudo na sua hora, no seu tempo, em ter uma dor e não esperar essa dor passar, porque toda dor tem um tempo para passar na vida da gente, toda doença tem um ciclo, todo problema tem um começo, um meio e um fim, toda perda não é definitiva, porque em algum momento nós vamos ter o reencontro do objeto perdido. Toda porta que se fecha, abre-se uma janela. Se eu não exercitar a paciência das pequenas coisas, na hora que acontece um grande problema, uma grande dificuldade, eu não tenho paciência para poder superá-la. Então, o que eu tenho de mais importante para você aqui dessa palestra é o seguinte: querido ouvinte, exercite obrigatoriamente a paciência nas pequenas coisas. Porque se você fortalecer a paciência nas pequenas coisas, quando acontecer uma grande doença, uma grande perda, um grande problema, a sua paciência vai estar fortalecida. Por outro lado, se você não exercitar a paciência nas pequenas coisas, quando acontecer um grande problema, uma grande perda, uma grande doença, uma grande dor, você vai ter a impaciência, a revolta, o desespero e não vai ter o aproveitamento adequado e a superação necessária para essa dificuldade. Guarde bem isso. Isso é o mais importante. Eu gostaria que você saísse desse encontro nosso de hoje com uma proposta sincera de fazer uma autoavaliação de tudo aquilo que me tira a paciência, de tudo aquilo que me tira do meu eixo, do meu equilíbrio, de tudo aquilo que eu abandono na metade, de toda aceleração, de toda a correria, para que eu queira reverter isso, para me tornar uma pessoa melhor, para conseguir saborear da felicidade do presente, para que eu me fortaleça se por um acaso uma dificuldade grande aparecer, eu tenha a força da paciência, da perseverança para poder enfrentar e superar essa dificuldade. Para finalizar a nossa conversa, se você que está me ouvindo está com dor, além do remédio, experimente tomar paciência. Paciência é um santo remédio. Para que você fortaleça a sua paciência, entenda que tudo na vida tem um tempo e um ciclo. Para que você desenvolva a paciência, lembre-se que nós somos espíritos imortais. Nós temos a eternidade. A gente está encarnado aqui na Terra hoje para aprender e para crescer, não para correr que nem um desesperado atrás de algo que você nem sabe.
Entenda que as dificuldades que aparecem na sua vida não são para deixar você nervoso, impaciente, revoltado. Elas são para você aprender, para você exercitar qualidades e competências, para você evoluir. E só esse conhecimento já deveria ser suficiente para que a paciência brotasse em você. Que você entenda que um problema só aparece na sua vida, uma dificuldade só aparece se você já estiver preparado e tiver todos os recursos necessários para poder superar essa dificuldade. Seja ela uma doença, uma dor, uma pandemia, um problema financeiro, uma falência. Tudo na vida passa. E por último, que é mais importante, tudo que você vive, você nunca está sozinho. Nunca esteve, nunca está e nunca estará. Sempre junto com você existem boas companhias, pessoas que te amam, nessa dimensão e na outra dimensão. Pessoas que já estão do outro lado, que estão numa condição privilegiada, de um ponto de vista, de poder intuir você, de poder fortalecer você. Mas para isso aconteça, é necessário que você cultive uma boa vibração. E eu não preciso te dizer que impaciência é vibração baixa. E paciência é uma vibração muito elevada que permite uma sintonia com essas energias superiores, fazendo com que tudo seja mais fácil. A paciência é um dos maiores dons que um ser humano pode desejar cultivar. Espero que essa fala fique com você. Estamos há 52 minutos falando, e se você continuou me escutando depois de 50 minutos, parabéns. Você, a partir de agora, começou a exercitar a sua paciência. Desejo a todos vocês uma ótima semana e chamo o Celso para fazer o encerramento aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima quarta, com um outro tema de interesse. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Toda vez que nós entrarmos ao vivo ou publicarmos um vídeo, vocês serão notificados.